Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Experiência. Mais um dia com vocês. Lembra que o podcast Experiência é onde você vai encontrar relatos, histórias, experiência de pessoas que vou trazer, ou experiências de histórias que eu vivi, tá? Onde você vai tirar ensinamentos para a sua vida. E esses relatos podem ser sobre relacionamento afetivo, relacionamento entre pais e filhos, família, sobre desenvolvimento humano, autoconhecimento, espiritualidade, também como servir o próximo. É muito recheado esse podcast. Por isso que eu deixo um recado para vocês. Fica comigo, tem muita coisa boa para vocês ouvir e também levar de experiência para a sua vida. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. A gente até estava fazendo meio aqui a conta para saber quantos anos a gente já se conhece. Eu sempre falo que as pessoas são unidas por causa de um propósito. Muitas vezes elas passam na sua vida, mas depois tem um significado, porque elas permanecem. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, é a pastora Silene. Eu a conheci mais ou menos, acho que 2017, 2018, e de lá para cá a gente nunca mais perdeu contato. Podemos até nos afastar pela distância, mas sempre estamos em contato. Então eu quero que você hoje sintam muito bem-vindo e aprenda e tire relatos e ensinamentos para a sua vida, através da vida da pastora Silene. E eu quero desejar, seja muito bem-vinda aqui, quero que você sinta à vontade para contar histórias, para compartilhar histórias e, acima de tudo, ensinamentos que a gente possa tirar para a nossa vida e levar para outras pessoas também. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço esse momento tão especial de estarmos aqui juntas, como você mesma falou, mesmo não se vendo, mas Verdade. sempre juntas. Hoje o WhatsApp, né? A internet Graças a nos Deus, faz nesse chegar sentido. aonde muitas vezes nós não conseguimos ir, mas o Senhor nos leva, né? Através da internet, da sabedoria ao homem. Que alegria, É viu? verdade. Bom, Mas antes eu quero saber uma coisa. A gente sempre se falou, mas assim, me conta um pouco quem é a pastora Silene? Quanto tempo de pastorado? Como é que constituiu, né, a sua família? Ela é casada com o pastor Evaldo. E assim, eles são exemplos para mim, gente. E a história de vida deles também tem muita coisa para a gente aprender. Me conta um pouquinho sobre vocês. então vamos lá. Bom, meu nome é Sirlene, sim, sou pastora, faz o quê? Mais ou menos uns 20 anos. Mas, assim, sempre conheci um Deus maravilhoso. Sempre que falo eu, Sirlene, me conheço por gente. Deus em primeiro lugar, na família. Sim, sou casada com o pastor Evaldo, olhos verdes, maravilhoso. Temos 5 filhos, somos casados há 36 anos. Gente, graças Né? a Deus. Entre namoro e noivado, mais 3 anos, quase 40 anos já juntos. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. É fácil? Não é fácil, né? Até a gente costuma dizer, tudo na vida é um mar de rosas, casamento é um mar de rosas. As rosas têm espinho. E se não soubermos levar, nos machucamos. Verdade. Então, isso também depende de um e do outro. Então, é gostoso compartilhar, e por isso que tem o diálogo sempre. É fundamental isso nos relacionamentos. Nossas joias preciosas, nossos 5 filhos. Hoje temos um agregado também, a minha filha mais velha já é casada. Então, é a Carolina, a Camila, a Mariana, o Pedro e o João. Mas eu falo assim, o Senhor é bom o tempo todo. São uma bênção, graças a Deus. Me sinto uma mulher realizada e verdadeiramente o Senhor é conosco sempre. Olha que bênção. Amém? Sempre nos sentindo desafiadas. Mas os desafios estão aí para a gente poder, com fé, vamos em frente. Verdade. Jamais desistir. Vamos prosseguir, em nome de Jesus. Amém. E eu quis trazer a pastora hoje para a gente falar um pouquinho sobre as situações dos conflitos familiares, os problemas atuais, né, da família. E ela tem uma grande experiência, né, com pessoas, com família, seja dentro da igreja ou fora da igreja. E hoje, cada dia mais, a gente vê esse conflito familiares não somente dentro da igreja ou fora da igreja, mas está nas escolas, está na sociedade.
E uma coisa que a gente precisa entender, né? O que é que está acontecendo com as nossas famílias? O que aconteceu com os passados, os valores, os conceitos, para que hoje não esteja tão valoroso ou respeitar, né, todo esse contexto. E você, dentro da sua família, uma família linda, com 5 filhos, né? Até antigamente tinha mais filho, né? Era um desafio ter filhos assim, né? E poder cuidar bem, né? Verdade. E hoje as pessoas falam que não quero ter filho porque olha o mundo que está. Mas Deus supriu, Deus, né? Deu todo o apoio. Olhando para o seu passado, né? Como você ficou noiva, casou, são conceitos ainda que deveriam permanecer, né? São poucos ainda que permanecem. Como é que a gente pode fazer essa relembrança? O que é que houve lá do passado que não está mais influenciando o nosso dia a dia hoje na família? Sabe, Karina, você falando sobre família, e é tão importante porque eu prezo muito família, é a base de nós em todo momento. E as pessoas estão deixando um pouco isso de lado. Minha mãe, meu pai são referências na minha vida. Meus pais também tiveram 5 filhos, nós somos em 5 também. A filha que puxou foi eu também, com 5 filhos. E graças a Deus pelo exemplo que sempre foi. Hoje minha mãe, o papai já está falecido, né? Teve um câncer de intestino, veio a falecer. Minha mãe está com Alzheimer, mas ela pode esquecer quem eu sou, ela pode esquecer de nós, mas uma pessoa que ela jamais esquece, que Jesus é tudo. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E meu pai, eu me lembro muitas vezes, Karina, assim como família, dele dizer todos os dias para ela: querida, eu te amo. E isso é tão importante. Ele ligava, às vezes, durante o dia, para falar para ela. Ele trabalhando, ele ligava para ela e falava: meu amor, eu te liguei para te dizer que eu te amo, que você é a minha coisa linda. Tá? Então, isso marca a vida da gente. Isso é uma referência grande, maior que a gente pode ter na vida da gente. E os filhos, as joias preciosas, eu falo, são as nossas joias preciosas. Cada um do seu jeito, da sua maneira, sabe? Mas todos são importantes, são valorosos, foi feito com amor. É bem aquilo, principalmente como mãe, né? Faz para mim, mas não faça para os meus filhos. É verdade. Não mexa nem com Não o marido e nem com os nossos filhos, que aí vira uma onça, né? Isso. Mas eu falo assim, são valores que a gente leva para a vida, que não é a escola que ensina, não é o trabalho que ensina, sabe? Mas são a família, a base que nos ensina mesmo. Uhum. E isso a gente leva para a vida, em qualquer lugar que você esteja, você leva aquilo, entendeu? E é tão importante. E o que está acontecendo? Estão se esquecendo desses valores. É isso mesmo. E é momento de, sabe, falar, opa, vamos parar um pouquinho, vamos refletir no que tem sido importante, no que pode, o que não pode, né? E vamos caminhar. Então, até uma coisa que você falou, assim, a gente acaba esquecendo, né, como os pais, os novos pais, né, e transfere também a educação moral, de princípios, valores, para a escola, como se a escola fosse obrigada a ter esses conceitos para ensinar. Que a responsabilidade, né, seja deles. Não é deles. Não é deles. Porque são coisas que vêm da base familiar, né? Verdade. Assim como você e seus pais passaram para vocês, né, vocês aprenderam e replicaram. Sim. Então, até então tem um conceito aí, pode até meio assim, as pessoas podem estar convivendo juntos, mas não estão se falando a respeito sobre aquilo. Então, o que é respeito? Que eu respeito meu pai, minha mãe e respeito meus avós. E agora eu não respeito mais? É verdade. Interessante, você me fez lembrar, assim, uma situação. Uma vez conversando com uma moça e tratando sobre casamentos, e ela me falando a respeito que muitas vezes se omite por causa da situação, muitas vezes para não gerar uma intriga, uma confusão, acaba se silenciando. E isso é ruim, porque você tem que colocar tudo, seja bom ou não, por isso que tem que ter o diálogo,
das pessoas. Hoje em dia eu vejo que está faltando um pouco do diálogo, do olho no olho. Acaba ficando muito no celular. A grande parte do nosso tempo se gasta com o celular e muitas vezes essa falta de olho no olho, né, de falar, você me perdoa, aconteceu isso, eu não gostei, então vamos conversar um pouco. Não, vou deixar para lá, vai deixando. Só que chega uma hora que acaba virando uma bola de neve. E aí você não consegue. Então, eu acho que precisa voltar a ter o diálogo na mesa, aquela conversa gostosa, que a gente sabe que é tão fundamental, estar à mesa, né, juntos, se alimentando, mas conversando também. E até saber o que aconteceu no dia a dia da pessoa e o que está acontecendo no momento da vida da pessoa, né? Porque é família, mas muitas vezes cada um está num horário diferente. Não se sabe o que realmente está acontecendo, né? Eu tenho muito contato com adolescentes, né? E uma coisa que eles falam assim para mim, eu acho muito interessante. Eu falo assim, mas eles me chamam de tia, né? Tia, mas ninguém me falou ou ninguém me explicou, né? E antigamente tinha isso, né? Se explicava. Tem assuntos que não era falado na mesa, mas era falado em outro momento, né? Sim. Mas tinha a explicação, né? E aí, hoje eu vejo como é que eu, por exemplo, se eu tivesse uma filha e eu não soubesse esses valores dos meus pais, como é que eu ia passar para minha filha, né? E aí eu falo, existe essa lacuna de falta de conhecimento do que era o básico. Sim, é verdade. Então, se eu não sei o que é honra, como é que eu vou passar o que é honra para o meu filho? Verdade. E muito interessante, é que nem nós estávamos conversando há pouco, muitas vezes não é nem o falar, você, através da atitude, demonstrar, né? Porque eu falo que muitas vezes o silêncio fala mais alto. Fala mais alto. Né? Então, e até costumo dizer a seguinte frase: seja você a mudança que você deseja. Porque muitas vezes a gente quer mudança no outro, e sendo que muitas coisas têm que começar a mudar em mim, em você, para que as outras coisas fluam, para que as coisas aconteçam. É verdade. Né? E não é por insistência, não é por força, não é por violência, né? Então, a gente tem que realmente ser um referencial. E muitas vezes o silêncio também. Um trabalho que eu faço muito é sobre o autoconhecimento e desenvolvimento da mulher mesmo, né? Tem um processo terapêutico que ela passa. E um dos principais pontos que a gente tem que falar é o quê? A mudança começa com ela. Sim. Ela quer uma mudança na família, quer uma mudança no parceiro dela, no marido, só que assim, é ela que tem que começar a mudança. Exatamente. Né? E quando ela confronta com os valores ou algumas coisas, questões pessoais dela, ela ainda acha que o problema é do outro. É verdade. Né? Só que não é. São coisas internas nossas, são conflitos internos, emocionais, tem todo um conceito para ser mudado, ser transformado para depois ela levar isso para a família. Verdade. E é isso que eu tenho focado no meu trabalho. Se essa mulher estiver bem, a casa vai estar bem. Sim. A gente sabe disso, né? Nós somos o termômetro da casa. Verdade. Né? Então, a mulher hoje, ela precisa estar bem para ela também saber delegar as tarefas de casa e até mesmo cuidar desse marido e cuidar dos filhos. Sim. E aí, esses filhos serão fortes, esses filhos serão saudáveis, né? Verdade. Então, tem exemplos bons, sim, graças a Deus, mas nós precisamos ainda trazer esse ensinamento para essas pessoas. Verdade. Interessante que eu estava aqui me lembrando, né? Que nem você falou agora. Muitas vezes, a gente fala assim, poxa vida, hoje não quero nem olhar no espelho. Queridas, se olhe no espelho mesmo, vai, se arruma, põe a tua melhor roupa, fala assim, poxa vida, mas eu não vou sair, eu não tenho roupa. Você tem sim. E faz as combinações, sabe? Se arruma, se ame, porque como você vai amar o outro se você mesma, ou você quer que a outra pessoa te ame se você mesmo não está se dando valor. Se você, eu digo valor assim, tá? Ela é uma pessoa importante, mas ela não tá triste e acha que acabou o mundo. Não, não acabou, não. Olhe para o alto. Deus nos fez, tá? Propriedade exclusiva. E eu falo, é tão gostoso, é tão maravilhoso falar, levanta. Mas o outro, o que vai pensar? O que você está pensando de você? Se olhe, olhe para dentro de você, coloca no espelho e fala, o que está faltando?
nessa Karina, nessa Sirlene, o que está faltando em você? E aí você vai começar a desabrochar. É isso mesmo. Você vai falar, poxa vida, eu estava me olhando de uma maneira que eu não estava gostando. E como a outra pessoa, eu quero que a outra pessoa me vê dessa maneira. Não, vamos Por isso começar que de mim. até a gente fala muito assim, né? Como é que eu posso amar o outro se eu ainda não me amo, né? Exatamente. Então, existe um resgate, né? Do quanto que a gente se ama. Como é que a gente consegue enxergar em nós esse amor? Verdade. E é uma coisa que eu falo assim, nós somos amados pelos nossos pais, né? Mãe, pai. Só que mesmo ele dando esse amor, sempre vai ficar uma lacuna, sempre vai ser insuficiente. Que aí entra a parte da terapeuta. Você também precisa se encher um pouco do amor. Verdade. E aí que entra. O amor, às vezes, pode ser externo. Então, você vai começar, né, mudar você, se sentir bem, se valorizar. Aí você vai se enchendo desse amor. Verdade. E é bem interessante, né? Porque é aquilo, a boca fala o que está cheio o coração. Se está cheio de coisa pesada, de coisas ruins, você acaba só transferindo. É interessante que eu costumo até falar assim, olha, cuidado com aquilo que você planta para você não se surpreender na hora da colheita. Então, é aquilo, se você planta as coisas, se você semeia as coisas boas, você vai olhar com outros olhos. Você vai começar a enxergar coisas que você fala, puxa vida, eu não estava vendo dessa maneira. É verdade. É porque você, muitas vezes, até eu tenho um exemplo muito interessante. Eu lembro que quando a minha filha, a terceira, a Mariana, assim, das meninas, não fiz ultrassom para saber o que era, mas eu sentia no meu coração que era meninas. Então, já tinha a Carolina, já tinha a Camila, estava grávida pela terceira vez. E eu me lembro sentada na minha cama, né, já com o barrigão para ganhar neném, e eu me lembro assim, eu ainda pensei, falei, e se for outra menina? Qual o nome? Sentei na cama e comecei a conversar com as meninas, contei uma história da florzinha. Eu falei, pronto, Mariana. O que falava dessa florzinha? Era uma florzinha num jardim maravilhoso. Ela ficava na entrada e ali o mato crescendo e aquele jardim bonito lá no meio, onde todo mundo chegava naquele portão e já admirava aquelas flores que estavam lá, no meio. E, de repente, o que aconteceu? Aí ela estava lá muito triste, porque ninguém via, e ela estava quase sendo pisada. E, de repente, uma menininha com a mãe grita, mãe, 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 achei, achei. Ela falou, o que foi que você achou? O perfume que está exalando todo este jardim. Ai, que lindo! Você entendeu como que é? Então, muitas vezes, a gente não está conseguindo enxergar o bom perfume que nós temos. Verdade. Você está vendo só as coisas que os olhos naturais podem ver. Uhum. Tenho certeza que tem coisa boa aí. É verdade. Tem Até coisa. você me fez lembrar uma coisa. Essa plantinha, simbolizando, seria a Mariana, né? Sim. Quantas Marianas estão nas casas hoje e não se sente valorizada, amada. Capaz. E aí a gente leva para a questão dos filhos. Os filhos hoje estão carentes. Verdade. Carente de atenção, carente de amor, Sim. carente até de tempo, né? Porque às vezes vocês estão em casa, tá como todo mundo em casa, mas não está com tempo de qualidade. Tempo. Ou então dá alguma coisa para preencher aquele tempo. Uhum. Uma coisa, sabe, Karina, que eu sempre prezei, sempre conversamos, eu com meu esposo, em relação aos filhos, a gente saía, vamos num parque, levava lanche, vamos fazer um piquenique, vamos ganhar tempo. Não é perder tempo, vamos perder um tempo lá com os filhos. Não, vamos ganhar tempo. Valoriza. Isso é importante, são valores. São valores. Que não morrem. E eu acho muito lindo o que vocês fazem, porque eles já são adultos e vocês continuam fazendo. Continuamos fazendo. Não com todos, né? Porque às vezes é difícil de reunir todo mundo. Ou então você chama... Eu sou filha de fotógrafo, então vira e mexe, estava tirando foto. Isso. Então chama assim, às vezes... mãe, de novo, né? Mas é gostoso, porque eu falo para eles, um dia nós não estaremos mais aqui. É verdade. Fica as lembranças, a saudade boa.
E hoje ainda tem as câmeras para guardar, né? E antigamente que não tinha, né? Era muito difícil Era para tirar maquininha foto, né? mesmo. Então, fica as lembranças. Então, se essas lembranças dos nossos pais, nossos avós, né? E essa questão assim, não me ensinaram, mas a gente aprendeu por observação. Sim, E trazendo isso para os filhos, hoje eu sempre falo que os filhos são uma esponja, sim. né? Eles absorvem tudo que está ali vendo. Mesmo que você acha que, não viu, não aconteceu nada, estão ali observando. Tá. E esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque eles vão reproduzir, né? Bons ou hábitos ou comportamentos bons ou ruins, eles vão reproduzir. Verdade. Então eu falo assim que a gente precisava reeducar, a começar pelos pais, para depois de novo, né? Eu ouvi uma pessoa falando, mas é bem interessante. É como se fosse educar novamente os valores antigos. Mas ela usou uma palavra, não lembro direito. Mas é ensinar novamente aquilo um dia que já foi ensinado. Verdade. Interessante, estava me lembrando, né? Mãe, a gente sempre foi assim. Vai sair, senta aqui todo mundo. Vamos conversar, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí, olha, de novo, mãe, de novo, de novo. Que às vezes esquecem. Isso. E assim precisa acontecer mesmo. Verdade. Nós mesmo, como adultos também, né? Quantas vezes você fala assim, opa, para aí, Uhum. escuta. Verdade. Mas de novo. Porque eu acho que não escutou direito naquela hora que nós falamos. E a repetição, né, de tanto repetir, se reproduz. E reproduz por boa qualidade, né? E aí eu fico pensando assim, com a tecnologia hoje em dia, a mente não consegue absorver tudo, tá? Existe uma parte do nosso cérebro, a gente fala assim, que ele aprende por repetição, mas também apaga. Chega uma hora de tanto, por exemplo, se você fica muito tempo no celular, a mente dá tipo um apagão. Sim. Então, por isso que assim, os nossos pais repetiam, inconsciente já sabia o que precisavam, né? E hoje você fala uma coisa para uma pessoa, em segundos ela esquece, porque é muita informação. Ou às vezes não está nem aqui, mas não está prestando atenção em você. Tá? Aí acontece uma situação, como já aconteceu. E aí falou, mas você não me falou. Olha, sabe que dia que eu falei? Então, aquele dia eu falei, você estava assim e tal. Você dá os detalhes. Dá os detalhes. Eu falei. E hoje em dia tem, né, que a gente como coloca no registrar. Zap também. Então, fala, ó, aqui, ó. Tal dia, tal hora. Olha aqui, tá vendo aqui o horário? Quem respondeu aqui? Você entendeu? Então, tem coisas que tem que prestar mais atenção. Eu acho, sabe, Karina, uma coisa que eu observei, depois da pandemia, que a gente não podia abraçar, que não podia se ver, eram tantas situações que aquilo foi deixando um pouco as pessoas meio acomodadas, um pouco afastadas. Eu não vi a hora de pegar, de chegar, cumprimentar, abraçar as pessoas, porque eu sou muito disso, né? De chegar, falar, não pode abraçar. Gente, como não pode abraçar? Tá? Minha amiga, fazia tempo que eu não a via, estava com saudades. Então, ficava aquela coisa fria, aquela coisa distante. Então, depois disso, eu sinto que muitas pessoas ainda continuam com essa frieza. E até mesmo dentro de casa, né? Porque assim, a gente era meio que tinha muito cuidado de quando saísse, voltasse para casa, para higienizar, para depois abraçar, tal, né? Só que ficou frio dentro de casa, né? Você não se beijava, não abraçava mais, né? E o continua. E não é mais o conceito da questão da pandemia, mas é o conceito que eu não quero mais me aproximar de você. E aí isso tem uma consequência muito grave, porque no lado emocional gera uma carga muito negativa que a pessoa fica com ausência, né? Desse amor, desse afeto, e afeto precisa de toque. Você sabe, interessante, eu me lembro trabalhando, eu trabalhei muitos anos como assessorista também, né? Subi muito e desci muito com as pessoas, conversando. E eu me lembro que um certo dia, assim, eu já sabia onde o pessoal ficava, já ia apertando e tal. E eu lembro que uma moça me chamou a atenção, ela ficaria no último andar, foi a última que eu levei, e ela foi lá para trás mesmo do elevador. E aquilo me chamou a atenção, mas não falei nada. E eu me lembro que, assim, quando todo mundo foi descendo, aí, antes dela descer depois, na hora que chego no andar dela, eu falei assim, minha querida, eu queria te dar um abraço. Ela começou a chorar. Gente. Ela falou, eu falei, o que está acontecendo? Quer tomar uma água? Eu tinha uma água ali, assim. Eu falei, você quer tomar uma água? Ela falou, não,
mas eu estava precisando desse abraço. Sabe, queridos, muitas vezes a gente precisa, às vezes, notar o que o outro, muitas vezes nós também precisamos disso. Não é palavras, muitas vezes é um abraço, uma atitude. E não vamos deixar para amanhã, vamos deixar para hoje, vamos fazer hoje. Como eu te falei há pouco, minha mãe hoje em dia ela tem Alzheimer, ela não sabe quem eu sou. Se esquece, mas eu sei o que ela representa para mim. É verdade. Então, isso é tão importante. Então, são valores que não se apagam. Mas eu falo, coisas a gente conquista, coisas a gente compra, faz isso e aquilo. Valores, amor. Amor incondicional. Eu falo que é o amor de Deus mesmo, que nos ensina cada dia, né? Esse amor incondicional, que não tem dinheiro que pague. Não tem. E depois que a gente perde alguém, a gente fica relembrando, o que eu poderia ter feito, né? Exatamente. Mas eu lembro na fase que minha mãe estava doente, e assim, fica aquela carência, né? E ela gostava muito de abraçar. E mesmo na pandemia, a gente não deixava ela, né? Pelo contrário, a gente aproveitou cada momento com ela, né? E o fato do abraço, para ela, aquilo era muito bom. Que até, assim, era ao contrário, agora ela queria colo, né? Olha, é verdade. Mudou a figura, né? A gente era a mãe dela, né? Eu e minhas irmãs. E muitas vezes ela segurava a nossa mãe e ficava ali horas. E eu vejo muito isso com os jovens, o adolescente de hoje. Você vai dar um abraço... Não é um abraço. Já se esquiva, né? Se esquiva. E outros não, outros querem agarrar e ficar. Verdade. Interessante que até tem uma querida nossa, ela pega, uma delas, né? Ela sempre que me abraça assim, eu não sei se você lembra dela, da Natália. Ela me abraça assim, ela fala, ai, pastora, tá tão bom esse abraço, parece abraço de urso, né? Aquele acolhedor, né? Mas é tão gostoso. Então, tem pessoas que às vezes você fala, precisava só dar um abraço. Eu até tenho falado muito sobre isso. Querido, se for para falar, fala eu te amo hoje. Se você sente no coração que precisa visitar, não deixa para amanhã. O amanhã pode não vir. E você se arrepender e falar, puxa, por que eu não fiz? Até mesmo, se você tiver mágoa, sabe, assim, precisar pedir perdão. Sim. Uma coisa que eu falo, assim, né, no processo terapêutico, que a pessoa, você não precisa mais conviver com ela. Porque tem muita gente que, às vezes, não sabe, dependendo da mágoa que a pessoa tem, não consegue nem conviver, né? Sim. Mas o fato de você pedir perdão ou liberar perdão é libertador. Nossa, você sente uma paz. Uma paz. E aí, isso não quer dizer que você tem que conviver com a pessoa. Né? Só o aceitar já muda dentro de você. É verdade. E aí, com o tempo, quem sabe muda também com a pessoa. Muda. E é interessante que eu falo assim, como muda uma palavra, muda tanto para o bem como para o mal. Uma palavra mal colocada no momento errado. Por isso eu sempre falo o seguinte, assim, ter uma atitude certa diante de uma situação que você não está favorável a ela. Mas a tua atitude, muitas vezes, pode mudar uma situação. Porque você olha que assim e fala, era tudo para dar errado. É verdade. E, de repente, uma atitude sua falou, puxa vida, por que eu pensei dessa maneira? Por que eu agi dessa maneira? Então, leva a pessoa até naquele momento refletir. Até faz sentido com o sentido do podcast Experiência, porque assim, eu tive muita experiência com pessoas no Brasil, fora, e uma coisa que eu sempre vejo, como é que aquelas pessoas passaram por grandes situações, desde guerra, conflitos familiares e tal, e elas superaram. Sim. E aí é esse momento que a gente precisa meio que frisar, entender que naquele momento pode ser ruim, né? Mas quando ela olha diferente, quando ela vê uma perspectiva diferente, muda a situação. É verdade, né? Isso mesmo. E eu uso muito a questão da fé, né? Porque assim, se você não tiver fé para mudar você não consegue ainda mudar o mundo, né? É verdade. Mas quando você passa por uma superação de vida, você sabe impactar a outra pessoa melhor. E a base da fé vai fazer isso. Verdade. Eu lembro quando eu fui para o Iraque, as histórias que eu escutei de muitas pessoas falando de situações que a bomba estava caindo, que o exército estava chegando, e a pessoa, por um segundo, ela conseguiu sobreviver. Verdade. Então, olha o impacto de superação na vida dessa pessoa, né? Interessante, eu estava me lembrando, há uns tempos atrás, eu estava ouvindo até uma situação assim, que não sei que lugar, que houve uma
grande tragédia que desmoronou tudo. E, de repente, tinha um rapaz que tinha uma casa e que dele sobrou um tecladinho só do piano dele ali. E, de repente, naquele caos, naquele momento, ele pôde tirar algumas notas ali. Gente. Sabe? Então, é aquilo. A situação, muitas vezes, É a caótica, pessoa perde a terrível. razão. Não, não perde a razão. Se ela tiver a cabecinha, fala, opa, peraí, eu estou nessa situação, como você falou agora, né? A situação, muitas vezes, o processo na nossa vida é longo, é difícil, a gente não sabe o que fazer. Mas para que se cumpra o propósito, você vai passar por aquele processo. E muitas vezes é dolorido, não é fácil, tá? Você muitas vezes vai querer desistir. Sim. Eu sempre falo, não desista. Se for para desistir, desista da ideia de desistir. É verdade. Não é diferente? Porque, não consigo, não faço, não posso. Consegue? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou capaz, você é capaz. Eu até sempre falo, se eu posso, tu podes. Vamos caminhar junto. Entendeu? Se você não pode, tenta novamente. Verdade. Falar, poxa vida, não desisti. E se você está tendo a chance de estar viva, né? Vamos dizer assim, eu falo muito isso, porque as histórias que eu escutei lá fora, né, dessas pessoas que passaram por tantos conflitos de guerra, eles falaram, eu tive a chance de sobreviver. Sim. Então, o que eu vou fazer agora? Erguer. Exatamente. Né? Vou viver. Vou viver e continuar, porque tem algo ainda para mim, né? Sabe, Karina, é interessante. A gente vai lembrando das situações, a vida é isso, histórias. E eu sempre falo o seguinte, tem uma frase que eu acho muito interessante e, na verdade, isso é verdadeiro mesmo. Todo lugar é comum até que Jesus chega. É verdade. Até que Jesus passe por ali. E quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem, a paz que excede todo entendimento, ela enche você. Verdade. Muitas vezes você fala, nós estávamos conversando há pouco, muitas vezes você entra no lugar vazio, você fala, eu vou naquele lugar, vou me encher. E muitas vezes você volta pior do que você foi. Mas por quê? Porque muitas vezes eu não deixo que aquela coisa pesada saia para que aquela coisa boa volte. A paz que excede todo entendimento. Vamos deixar realmente tudo para trás, aquilo que não deu para fazer, não volta mais. Mas aí uma coisa que eu vejo, pastora, é uma coisa que a gente é dominada é pelo ego. Sim. Se a gente deixasse o ego de lado e deixasse Jesus reinar, a nossa vida seria muito, o orgulho, muito né? orgulho. O orgulho nos leva a olhar, a se enxergar, falar, não, eu não posso me render, não posso, não vou deixar, vou parecer um fraco, vou parecer uma fraca. Isso. Não, você vai aparecer, você vai se sentir e vai se tornar muito mais forte do que você podia imaginar. É que a gente ainda, nós somos essa coisa da aparência, né? Nós queremos mostrar para o mundo uma coisa que internamente nós não somos, né? A mídia, a sociedade, é uma cobrança, né? Sim. Até mesmo a questão do casamento. Parece que você é obrigada a casar. Não, você tem que saber o seu momento do casamento também, né? Mas todo mundo parece que tem uma cobrança, né? Até mesmo na juventude, eu tenho que conquistar, eu tenho que correr atrás, né? Que a gente fala, né? Mas não é por fora que você tem que mostrar. É o interno que tem que estar muito bem. Sim. Né? Você saber como você tem esses valores, quanto você se ama, para depois você conquistar as coisas por fora. Verdade. Né? E a gente não... Eu costumo dizer que a gente não conquista as coisas no grito. A gente tem que ter paciência. Você tem que falar, poxa, que estratégia eu posso usar? Assim, uma coisa boa mesmo, saudável. E aquilo, você vai pegar, vai ver o outro como você. Fala assim, poxa vida, eu sou cheia de defeitos. Essa semana mesmo, uma amiga minha, ela falou assim... Nós somos muito amigas. E ela falando assim, fala umas coisas boas e umas coisas não boas, né? Aí lá, falei, ai. Então foi lá, colocando. Aí daqui a pouco eu terminei. Ela falou assim, mas você só falou coisa boa de mim? Eu falei assim, quando a gente vê as coisas boas, as coisas
ruins, fica tão pequenas, que a gente vai moldando elas, né? E com o tempo você nem enxerga mais. É que nem irmãos, né? Fala assim, ai, pai, olha lá, meu irmão bateu. Ai. Ou então, mãe, seu filhinho preferido, sua filhinha preferida, porque tem isso, quando tem muitos irmãos, todos são preferidos, mas tem essa questão, né? Ah, seu filho, vai lá com seu filho preferido, vai lá com a sua filha. Não, são todos iguais, são todos importantes. Imagina Deus falando isso para nós. Fala lá, vai a Karina, lá vai ele. Sabe, Deus todos fez são cada um. importantes, cada um são importantes. Então, nós temos que ver as coisas boas e ver o que nós podemos fazer para que ela se torne melhor. É verdade. Porque, às vezes, eu não estou contribuindo para aquilo. Muito pelo contrário, eu estou contribuindo para que não esteja bom. É verdade. E falando sobre isso, como é que a gente poderia, pastora, falar de uma forma mais de como resgatar, né, ou como restaurar, né, esses valores que nós aprendemos, né, e ensinar um pouco para essas famílias atuais, né, para essa juventude. Hoje em dia tem muitos jovens se casando cedo, formando família cedo, né, deixar um ensinamento para eles. O que pela sua experiência de vida? Vamos deixar um pouquinho o celular de lado. Vamos olhar mais para o outro. Vamos conversar mais. Eu vejo tudo que nós já conversamos, falta muitas vezes o diálogo. Isso leva a você ficar distante. Aquilo fala assim, não, isso aí está careta, isso já não se usa mais. Está na mesma casa muitas vezes, e está um no quarto, o outro está lá na cozinha. Vem jantar pelo celular. Antigamente a gente falava, fulano, vem, né? Não era assim? Era. Mãe, peraí, mãe, já estou indo. Ô, mãe, manda fulano. Então, ficou uma coisa muito fria. Vamos amar mais, vamos falar mais, eu te amo. Vamos expressar em atos, palavras e ações. Verdade, porque é tão gostoso a gente ouvir. Ah, mas eu já falei semana passada. Semana passada. É hoje, esse dia chamado hoje. O que passou não volta mais. Mas aqui para frente, eu não consegui fazer lá atrás, mas daqui para frente, vamos olhar com outros olhos. Tá? Você é importante, você não conseguia, mas tudo posso naquele que me fortalece. Seja forte e corajosa. O Senhor não desiste de nós. Não vamos desistir. Na primeira tentativa, você não conseguiu? Vai na segunda, na terceira. Assim como se vai dar carta de motorista, né? Não conseguiu na primeira. Não desista, continua. E vai em frente, e vai conseguir. Tá? Deus nos dá capacidade, Deus nos dá sabedoria. É que nem um diagnóstico. O médico falou, isso, aquilo. Pega uma segunda opinião. Fala, Papai do Céu. Ele é craque em nos surpreender, em fazer os milagres acontecer. É verdade. É o Deus do impossível. E tudo é possível. Creia que dias melhores virão. Amém. E até mesmo quando você tiver alguma questão familiar a ser resolvida com o filho, com o marido, consulte primeiro o seu coração, né? O coração tem a palavra certa, né? E depois consulte a Deus, porque às vezes uma situação muda por causa de uma palavra, uma atitude, verdade, né? E ali você vai ver milagres acontecendo, sempre, né? E se preciso for, né? A gente fala, busque ajuda com um psicólogo, com um terapeuta, com pessoas mais próximas, se você se sentir mais segura, né? Mas trazer sempre um cuidado primeiro com você, para depois transferir isso para a família, né? Verdade. E sempre assim eu vejo que tem solução, sim. Pela fé você tem solução em tudo. Tem solução. Né? E a gente está quase no final, eu quero saber de uma situação sua, assim, pessoal, que você passou e você falou assim, eu não conseguiria passar essa situação se Deus não me ajudasse. Como é que eu passei por essa superação de vida? Você se recorda de algo assim que... Olha, assim, são várias situações. São várias, né? Mas eu falo assim, da gente superar, eu me lembro que uma vez, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, mesmo. Veio uma situação assim que rompeu, de uma hora para outra, assim, rompeu uma veia e começou muito sangramento no meu nariz. E fica assim, acordei de madrugada, levantei para ir no banheiro, falei, estou resfriada? Não estou. E quando começou aquele sangue, perdurou por
3 dias seguidos. De 6 em 6 horas, começava, parava e ia ao médico. E o médico não sabia, foi em um, foi no outro pronto-socorro e nada resolvia. Eu sei que, conclusão, da última vez, uma toalha de banho todinha, Gente. sabe, ensanguentada. O que vim saber depois é que tinha dado realmente um derrame, né, assim, e aquilo estourou para fora. Graças a Deus que foi para fora mesmo. Então, eu falei assim, cheguei no médico, e a médica ainda falou para mim justamente assim, depois conversando comigo, porque eu senti que já estava partindo dessa, indo para Jesus. Eu falei, Jesus, já está na hora, e meus filhos, né? Tanta coisa ainda para fazer, mas Deus sabe todas as coisas. Até meu esposo ainda fala assim, que nessa situação tem um casal de amigos nossos, que ele falou assim, ó, vamos passar lá, eu falando para ele, né? Vamos passar lá fazer a última oração. É como se eu estivesse me despedindo mesmo. Mas quando eu falei, fazia a última oração, porque aquilo, se Jesus não resolver, não é o médico que vai resolver. É verdade. A palavra final é de É Deus. de Deus. E oramos, e graças a Deus fomos lá. A toalha teve que jogar fora, né? Porque sem condições. Mas aquilo que eu vi, o cuidado de Deus, e eu achei que não ia aguentar mesmo. Mas quando estamos em Deus, Ele segura a tua mão e fala, filha, não temas, estou contigo até o fim. Eu te redimi, eu te conheço pelo nome, tu és minha. Não chegou o momento. É. E uma coisa que eu sempre... São muitas histórias, gente. Verdade. Mas eu acho tão linda, assim, a maneira como Deus dá o escape. Sim. Né? Por exemplo, você poderia ter um derrame e não estaria mais aqui, não Sim. estaria aqui comigo. Verdade. Né? Mas ele permitiu você sangrar para que não acontecesse algo pior. Verdade. Eu acho assim, milagres acontecem sim, reais. A gente vive, né? A gente vive. Eu costumo dizer que muitas vezes milagre você não explica, você vive ele. Uhum. Cada um dos meus filhos, o parto de cada um deles foi um milagre também. Até nós falamos há pouco, né? De uma das situações, de 2 situações, aonde assim não daria certo. E, de repente, Deus falou, eu projetei, eu sei, eu continuo no controle. Uma frase que eu gosto muito, e sempre falo isso, não como um chavão, mas assim, verdadeiro. Deus continua no controle sempre. Verdade. E quando nós deixamos Ele no controle sempre, você não se descontrola. Então, deixa Deus trabalhar, deixa Deus cuidar. Não está bom, mas pode melhorar, porque o Senhor é contigo. Amém? Amém. A gente já está chegando ao final, mas fica com esse ensinamento, esse aprendizado para a sua vida, né? Eu não sei que situação você está vivendo hoje, dentro da sua família, dentro da sua vida, no seu trabalho, mas Deus está no controle, né? E uma coisa que eu sempre falo, aceite o processo que você está vivendo, ele se torna leve depois. Verdade. No começo você não vai entender, não vai entender. Mas quando você aceita, ele se torna mais leve. E eu quero deixar agora, para você se despedir da gente, deixa seus contatos, se você quiser, deixa uma palavra, né, de incentivo para as pessoas, para a gente sempre deixar ensinamentos. Amém. Seguir em frente. Olha, que gostoso. E como passa rápido. Eu falo assim, é tão gostoso compartilhar e nada pode calar mesmo. Eu amo, é uma coisa que eu até sempre faço, assim, amo adorar o Senhor Jesus, cantando, louvando, adorando. Eu falo que não sou cantora, não. Eu sou adoradora do Senhor Jesus. E amo fazer isso. E aquilo, muitas vezes o silêncio de Deus é porque Ele está trabalhando. Confia. Nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Confia nisso, levanta a tua cabeça. Eu não sei que situação você vive hoje, mas eu creio que nada é para sempre, a não ser a nossa vida com Deus. Isso sim. E quando nós estamos ligados no Senhor Jesus, Ele olha para mim e fala assim, há tempo determinado para todas as coisas. O tempo de plantar e o tempo de colher. Muitas vezes, a espera nos aflige, nos faz querer desistir. Não desista, prossiga, caminhe e você vai colher o melhor de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Fica firme. E quando vier, assim, qualquer situação,
Não olha para a situação, para as circunstâncias. Olhe para o alto, de onde vem o meu socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez Amém. os céus e a terra. Amém? Amém. Isso não é palavra da boca para Não, fora. é verdade, é verdade. Palavra do Senhor Jesus, que não volta vazia e que se cumprirá nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Amém. Oh, Muito, glória. muito obrigado. Obrigada a vocês. Ai, Eu que adorei. agradeço esse momento aqui, tão gostoso. Falo tudo que é bom, passa tão rapidinho, Ai, passa. mas a gente aproveitar cada momento. É. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Também. Amém? Amém. Gente, é muito bom. E eu quero que você continue comigo. Continue com a gente assistindo o podcast Experiência, porque tem muita, muita experiência para a gente compartilhar. E se você conhece alguém que esteja precisando escutar esse tipo de história, compartilhe esse vídeo com as pessoas, né? É tão importante e cada dia mais, sempre buscar o seu melhor. Porque você tem o seu melhor, você vai poder dar para o outro o seu melhor. Então, continua comigo no podcast Experiência e tem mais episódios por aí. E até mais!